A gente faz essa figura, mas aí vamos fazer essa transição em degradê. Você vai pro Não vou bom? pular direto. É porque eu ia passar por um outro Então, caos. vamos pular direto dele. Pra chegar no Flamengo, vamos passar por um clube que não virou SAF e que tá totalmente perdido no meio de uma confusão Política. É isso aí, é aí que eu queria. asfixiado. E aí, quer saber? A solução do Corinthians é... Uma fácil, cara. A vida daqui a pouco, quer explicar o Flamengo, o Palmeiras, Daqui a pouco eu vou perguntar que Bandeira. tem que ter uma estátua pro Bandeira, é ele, não é? Daqui a pouco a gente pergunta. Paulo Nobre. Paulo Nobre, né? Enfim. Mas o Corinthians, eu perguntei isso pro Ronaldo. E o Ronaldo falou, se amanhã virar SAF, eu compro. Falou. Porque ele disse que Você com o dinheiro dele? Então, aí... com o know-how dele, uma bolsa, uma carteira grande de Investidores, O Corinthians não se salva com se investidores me emprestarem aí uns 5 bilhões, eu também compro, cara. Eu também... O Corinthians... Eu queria ser esse cara. Então, mas tem que saber. Esse. O Corinthians, porque a gente tá falando agora aqui de um monte de SAF que não solucionou a princípio. Tudo bem, o Botafogo foi campeão de 2 títulos importantíssimos, históricos, né? Mas o Corinthians, ele teria que tomar um rumo de remédio amargo ou a SAF é a solução pro torcedor que quer a coisa imediata? É a situação mais complexa do Brasil hoje? assim? É complexa, mas ela é complexa porque ela tem várias facetas, assim. E eu diria que a financeira é a menos grave. Olha só. Sério? Eu acho. Assim, a dívida do Corinthians é muito complicada. O clube tá devendo mais de 2 bilhões, tem um estádio, tem muito problema financeiro para resolver. Porém, é um clube que, mesmo com tudo de ruim que acontece lá, fatura R$1 bilhão. Tem muito torcedor. Os torcedores são apaixonados. Gera muito dinheiro com transmissão, com patrocínio, com bilheteria. Todas as suas linhas de receita são altas. O sócio-torcedor é esquisito, assim. Daria para tirar mais dinheiro do sócio-torcedor, no bom sentido aqui falando. Tirar, que eu digo assim, é fazer o programa ser maior, mais inclusivo, ter mais participação e gerar mais receita. Brasil, né? Mas o Corinthians especialmente. Assim, o Corinthians é papo de faturar R$30 milhões. Porque tem alguma coisa intrincada com a Arena, que a cadeira tá dentro da conta da Arena, mas tem alguma confusão assim que impede que o Corinthians fature mais com o fiel torcedor. O Corinthians claramente fatura muito. Mesmo gastando muito, ele tem uma diferença de receita e despesa muito positiva, então gera muito caixa. Só que ele deve muito. Então ele não tem conseguido reduzir o seu endividamento e ele perde muito dinheiro com juros, perde muito dinheiro com esses pagamentos dessas dívidas. Se ele entrar num eixo durante 5 anos... De montar um time mais fraco e botar dinheiro na dívida. Ou fazer... Eu não digo fazer um time mais fraco, porque isso o torcedor já vai recusar de cara. Mas por que um time sempre tem que ser mais caro para ser necessariamente melhor? A gente acabou de falar do Brighton, na Inglaterra, que é um time que é altamente tecnológico, voltado para dados e que compete na Premier League com menos folha salarial. Botafogo fez isso em um momento? O Botafogo faz isso. Gasta muito também. A gente acabou de dizer que ele está alavancado, comprou muito jogador. Mas o Botafogo não tem a folha do Flamengo. E ele chegou além do Flamengo na temporada passada. Por que o Corinthians, que é o Corinthians, que vai gastar muito, não estou falando para gastar pouco, mas que vai gastar muito... Não monta uma estrutura. Não monta uma estrutura mais robusta para ir atrás de gastar um pouco menos, para sobrar mais, para ser mais eficiente. Não precisa ter aumento. Essa é a meta. Essa é a meta. Claro que é fácil falar e é fácil falar e difícil fazer, eu sei disso. Sim. Mas essa é a meta, cara. Esse é o objetivo. É para isso que tem gente que se especializa nisso, entendeu? Precisa ser assim durante uns 5 anos para conseguir gerar muito excedente de caixa e pagar dívida. Como o Flamengo fez. Aí o primeiro problema disso 5 anos é maior do que o tempo do mandato de um presidente. E num Corinthians que não tem reeleição. Então, qual é o presidente que vai se dispor a comer o capim ali e não vai aproveitar depois o banquete? Colheita. Entendeu? A colheita. Esse é um primeiro entrave. E é um entrave que o Augusto Melo passou por isso. Porque o Augusto Melo, ele contratou a UI consultoria, que foi a consultoria do Flamengo na reestruturação do Flamengo. Ele chega na reunião com a UI mostra para ele tudo que eles fizeram no Flamengo e dá um prazo parecido com esse que eu tô dizendo. Depois desses anos todos aqui vai dar para resolver. O quê? Não.
esse tempo todo não dá pra esperar. Não vou estar mais A aqui. gente tem que ganhar agora. Aí Esse imediatismo não combina Aí com você a não quer reestruturar o clube. estruturação. Aí você não quer reestruturar o clube, entendeu? Então, você tem um problema aqui de encaixar uma administração com uma meta de longo prazo, com a sua necessidade imediatista, com uma questão política. Problema número 1. Depois você tem um cenário político de devastação, fragmentação, parte criminal, sabe? Polícia, inquérito, falta de transparência, você tem torcida organizada. Cara, extremamente complexo. Extremamente complexo. Acaba de eleger um novo presidente por um mandato tampão, que, com todo respeito ao Osmar Stabile, também não é uma unanimidade, não é um cara que você fala assim, não, agora este presidente vai resolver os problemas porque ele tem moral com o conselheiro, ele tem respaldo do torcedor. Não tem. Não tem. Entendeu? Então a parte política está totalmente rachada, muito complicada. E paga um salário de um jogador todo Não só jogadoraço, salário, né? espetacular. Você amarrou em contrato em qualquer feito do Memphis, 4, 5 milhões. Cara, 4 milhões por mês. Pega a assim. premiação do campeonato como paulista, ó, toda pra você. É muito abusivo, cara. É. O contrato do Memphis é muito abusivo. É louco. E eu tenho uma... Eu não levo muito crédito por isso, mas fui eu que trouxe o contrato dele. Que trouxe, né, É, pra né? público, né? Então, assim, são tantos os problemas. É financeiro, é administrativo, é político, é criminal. Que aí você olha pra confusão inteira e aí você fala, pô, até que resolver a dívida não deve ser o maior dos problemas. Você primeiro tem que resolver uma questão política, você tem que saber quem que vai administrar, quem vai ser o presidente, qual vai ser a administração, quem vão ser os profissionais, as pessoas. Não, e sai um presente, eu tava trocando ideia, sai um presente, sai todo mundo. Com ele, aí o É, o outro Cristiano presidente Melo bota foi todo mundo. peticionado. Cara, Tem muitas etapas anteriores. O Duílio antes passou o mandato inteiro bombardeado. E aí você lembra, assim, não sei se o período do grupo do Andrés no poder também meio que matou uma concorrência, assim, não tem outros nomes na oposição, né? Era o grupo do Andrés, o Andrés, aquele pessoal que até comandou o Corinthians na época áurea, né? Acho também isso também, acho que tornou os caras meio que acima do bem e do mal, né? E por muitos anos... Politicamente, o Corinthians, assim, ele tem a MSI, que é um escândalo, Isso. que devasta, que derruba o do Alibi, e o Andrés é o cara da renovação e da transparência. Acho que ele tava lá. Que vira o nome do grupo, né? É. Então, o Andrés assume. O primeiro mandato do Andrés é próximo do brilhante. Eu acho que é uma nota 9 de 10, assim. Ele reforma o estatuto, vira um estatuto mais democrático, voto direto do torcedor, construção de estádio começa CT. ali, CT, Case Ronaldo, aumento de faturamento, assim, exceto não pagar imposto, algumas coisas assim, algumas amadorices próprias daquele momento, é um mandato 9 de 10. Aí sai o Andrés e entra uma sequência que é assim, o Mário Gobi era o diretor de futebol dele e vira presidente. O Roberto de Andrade era o diretor de futebol dele e vira presidente. E ambos fazem administrações Mesmo com os títulos, né? contestáveis, mesmo com títulos. Porque o departamento de futebol ainda está funcionando, mas o financeiro começa a patinar, a dívida começa a aumentar, a administração começa a rachar, o grupo político começa já a ter os seus atritos entre o Gobi e o Andrés. Aí o Andrés, ele sai da administração do clube, mas ele continua na Arena. A Arena vira uma caixa preta, não se sabia nada sobre a Arena, sobre a sua dívida, sobre como é que estava aquela situação. Aí tem um monte de bombardeio político em cima da Arena, não só sobre a parte financeira, mas sobre questões estruturais. Odebrecht vai para Lava Jato. Você tem um monte de problemas desse sentido e as reputações começam a piorar. O Andrés volta para o Corinthians com a missão de resolver a parte financeira do clube, e uma grande meta pessoal dele era fechar o contrato de naming rights. Right. Ele consegue fechar o contrato de naming rights. E esse acaba sendo meio que o único acerto dele no segundo mandato, porque todo o resto dá errado. O futebol vai muito mal, o financeiro vai muito mal, e o endividamento do clube aumenta absurdamente nesse segundo mandato dele. Então, se ele fez um primeiro mandato quase brilhante, o segundo mandato é um mandato muito, muito, muito ruim. E daí em diante, cara, o Duílio, ele enxuga gelo, nem piora muito, mas também não melhora.
o faturamento aumenta um pouco, a dívida também, não ganha nada. E aí entra o Augusto Melo, que é uma bomba relógio, só que com um relógio que estoura em 3 meses, 6 meses, entendeu? E aí tá num cenário de devastação. Porque, além de tudo isso que está complicando, a reputação desse grupo político que vem do Andrés 2007 até o Andrés do Ilho, até o Augusto, é de um grupo político que o corintiano já não suporta mais, entendeu? Sim. E não quer ver mais esses caras eleitos. Aí quando tem essa eleição agora do Stabile, quem era o candidato apoiado por este grupo? O Roque Cittadini. Roque Cittadini, né? O Roque Cittadini. Que era uma oposição que ficou perdida, né? Que tem 50 votos. Então, dos acho que 300 votos que tinha lá, o André do bilhão, como a gente faz a piada no bastidor, porque ele veio com uma proposta esdrúxula lá de investir 5 bilhões de reais, uma coisa que não parava em pé. Esse cara tem uns 10 votos, o Cittadini tem uns 50 votos e o Stabile se elege com o restante dos votos, que dá mais de uma centena. Se não estancar a dívida, você falou, vai ter que ter 5 anos, alguém vai sentar lá, 5 anos ali de uma redução de investimento no futebol. Investir em scout, tecnologia e tal. Scout, mais menos contratações Memphis, mais contratações ali de jogadores mais jovens, tudo mais. 5 anos, talvez não ganhe nada para pagando as dívidas. Não fazendo isso, que parece que não será feito de fato a curto prazo, né? Como não foi. O Corinthians, ele é grande demais para colapsar. E talvez isso seja um impeditivo para uma mudança mais radical também, sabe? Ele vai ser rebaixado só se tudo der muito errado. Porque sempre tem alguém fazendo mais força do que ele para cair, sabe? Você sempre tem 3 clubes que vêm da Série B e que caem de novo porque tem folha muito baixa. Aí você tem um que se supera e sai de lá. E ele empurra alguém que estava antes. E quem estava antes que está nessa condição de cair? Ou é o Santos, ou é o Vasco. Ou dá um acidente e cai o Grêmio, entendeu? Para cair o Corinthians tem que fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. E aí, como isso não acontece, é aquela coisa, né? Aí tá na parte de baixo da tabela, aí vem a puta pressão em cima do presidente, tem que contratar. Ele vai lá, contrata, traz um jogador holandês, faz um contrato terrível. O contrato é terrível, o jogador é outra história. Sim. Pode ser bom jogador. Excelente jogador. É uma questão esportiva, mas o contrato é terrível. E aí o time sobe de desempenho, pega uma Libertadores. Ufa, respira. Mas é um projeto sustentável? Não é. Entendeu? E aí o clube fica nessa montanha-russa, sem nunca ir muito lá embaixo, mas também sem chegar lá em cima, sem competir onde devia. Com o que ele tem hoje em mãos. Ele pagando, se ele fosse pensar em pagar dívidas, ele teria que... Esse time dele é um time caro, porque ele tem. Ele pensa, né? Acho que essa falta de vontade de cortar a própria carne pode... A gente falou antes, né? Da escassez de investidores depois do caso do Vasco, mas pode isso ganhar força de uma SAF, pensando na solução mais imediata. Eu vou continuar com o time forte, alguém vai me comprar, vai zerar minhas dívidas. Dessa ilusão, Depende muito... Eu acho que o Corinthians em si, ele não vai aceitar a SAF, e se aceitar vai ser um dos últimos, assim, por causa dessa complexidade política e de como o torcedor enxerga a SAF. Até por já ter visto exemplos negativos da SAF, no Vasco, eu acho que a gente já está mais vacinado em relação a esse deslumbramento, de achar que a SAF é a solução para todos os problemas. Eu acho que o torcedor já está mais letrado. E esse torcedor, querendo ou não, ele é conselheiro, ele tem algum nível de influência na hora que ele vai tomar essa decisão. E ele não só conselheiro, ele é sócio também. E para você fazer uma venda do Corinthians para alguém, vai ter o voto do sócio. Então, para o sócio do Corinthians decidir vender uma parte majoritária ou minoritária que seja do Corinthians para alguém, é porque a situação interna tem que estar terrível, num ponto irreversível e que ninguém mais tem solução, sabe?
Eu não digo nunca, porque eu vi o Vasco do Eurico Miranda ser vendido. Sim. Algo que eu diria em 2018 que era impossível. Mas eu acho que vai ser um dos últimos a fazer esse processo. Com o Eurico fora do processo. Né? Mas salgado ainda ali. assim era o Vasco do Eurico. Né? Era o Vasco. Só uma situação, você quer ver como é interessante o papo com o Capelo? Sabe quem tá amarradão no papo? Quem? Marcinho, nosso contador. Pô, grande Marcinho. Tá vendo? Falando de Ele números deve estatísticos. tá, cara, de- né? Deve estar Finalmente! finalmente! Pô, olharam pro nosso lado de cara. Cara, Marcinho Estruturando contador. planilhas. Marcinho estrutura É a meu nossa vida contador aí. também. Também, o meu também. Grande Tamo junto, Marcinho. Marcinho. Show Tamo de bola. junto, irmão. Você sabe que tem muita gente de contadores, estudante de economia, estudante de administração, me manda mensagem, fala assim, cara, eu gosto mais do curso hoje por causa do seu trabalho, ou eu escolhi fazer esse curso por causa do que você escreve. Isso é um deu- impacto que... Deu ali uma... Deixou mais atrativo uma coisa que podia aparecer só pra quem gosta e muito chato pra quem não gosta. Pô, número. Você tornou um negócio mais... Uma vez eu fui num casamento com a minha mulher, cara, e a gente sentou com um casal e o cara começou a perguntar do trabalho, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com finanças, futebol e tal. Mas como assim? Quando eu vi, cara, eu tava com o celular puxado mostrando os balanços do PSG, do Bayern de Munique, e o cara falou, caralho, eu trabalho no marketing da Bosch, e meu trabalho é a mesma coisa, só que é com ferramenta. Então é muito mais legal, E cara. hoje tem torcedor que torce pra balanço? Tem. Antigamente não tinha. Cara. Exatamente. Então, assim, todo mundo... Tem muita gente que tá assistindo a gente que convive com esses termos todos, só que pra falar de coisas chatas, entendeu? Não sobre o que ama, né? Não sobre o que ama, que é o futebol. Então, tem uma união aqui de uma parte profissional com uma... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!